Fala galera, vamos falar hoje sobre a diferença de DSLR para mirrorless. Vamos entender o que é uma e o que é outra, quais são as suas diferenças e para onde anda essa diferença, porque a cada ano a gente vê a coisa se modificando. Se liga aí, vamos nessa. Digital Single Lens Reflex vem de Single Lens Reflex, SLR, que era no tempo do filme. Quando virou digital, entrou esse Dzinho na frente. Na realidade, o que isso significa? É uma câmera de uma lente só, que possui um espelho que reflete a imagem que chega, manda para cima e reflete para o viewfinder que a gente olha, né? Então, o que a gente olha pelo viewfinder da DSLR, pelo visor da DSLR, é exatamente, né, refletido por espelhos, é exatamente a imagem que existe à nossa frente, né, a imagem real refletida por espelhos, né? Então, o que fizeram? Como as DSLR são muito grandes, né, porque ela tem que ter um espaço para o espelho, né, outro espelho aqui em cima, começaram a fazer umas câmeras que da lente a imagem é direto para o sensor e começou a não ter aquele visor refletido por espelho, começou a ser a própria imagem no LCD direto, né? Na realidade, um celular, ou todas essas câmeras mais simples, são uma mirrorless. O que é mirrorless? É sem espelho. Então, foi desenvolvida essa câmera que não tem o espelho e a imagem vem direto ao sensor, né? Só que aí você vê que as câmeras foram evoluindo e além do LCD, né, porque às vezes tem muita luz e tal, não é o ideal, você tem também o viewfinder, que quando você olha pelo viewfinder, né, o orifício lá que tem a imagem do que você está vendo, aquilo é um outro visor eletrônico. Então, você não tem mais a imagem real. Tudo que você vê é uma imagem do seu próprio sensor. Então, ali nesse viewfinder da mirrorless, você tem a oportunidade de ter muito mais informação. Você tem histograma, modulação de áudio, o nível do horizonte para ver se está torto, o profile que você está usando, seja log, seja aqueles mais coloridos, já aplicado sobre o viewfinder. Inclusive, você pode ver o que você gravou, você pode ver ali no viewfinder, né? Numa DSLR o que você gravou, você tem que dar o play lá e assistir no LCD, né? No seu monitor, né, que fica da parte externa. Enquanto na mirrorless você pode assistir tudo, né? Se está muito sol e tal, você pode ver perfeitamente o que você gravou ali. Uma outra possibilidade do viewfinder na mirrorless é que nele, se você faz um desfoque, altera a sua abertura para ter mais desfoque de fundo, né? Você já vê isso imediatamente na imagem do seu viewfinder, né? Bem como a exposição, se você vai fechar seu diafragma ou abrir para entrar mais luz, ele acompanha a exposição, né? Enquanto no viewfinder da DSLR continua sempre igual. Você está vendo uma imagem que é a imagem que está na tua frente, né? Se você alterar as exposições, o teu fotograma vai dizer que está com pouca luz, mas pelo viewfinder da sua DSLR está tudo igual. Você altera a sua exposição e a imagem continua a mesma. Para filmar é que você vai ver no LCD atrás da câmera, você vai ver essas alterações. Então, você na DSLR você se baseia muito a sua exposição pelo LCD da sua câmera. Enquanto a mirrorless dá uma opção a mais, que é você não só olhar pelo LCD, pelo monitor traseiro, como pelo viewfinder também, né? É claro que o viewfinder da DSLR, ele como você está vendo a imagem real, ele tem mais definição. Mas atualmente os viewfinders eletrônicos
não deixam nada a desejar, né? E a tendência é essa, cada vez mais definição no viewfinder. O que aconteceu com isso? As mirrorless ficaram menores, né? Ficaram mais estreitas e mais leves também, porque saiu toda essa parte que fazia a DSLR ficar tão robusta, né? Por isso vem mudando um pouco, desde que as mirrorless começaram a fazer as câmeras full frames, né? Obrigatoriamente elas tiveram que ser um pouco maior. Também com a carcaça, né? A estrutura da câmera, a prova de chuva, então toda selada, né? Com mais robusta. Estabilização interna faz com que isso acaba ficando maior. Os últimos modelos, principalmente da Canon e da Nikon, já acabam sendo um pouco maiores do que o normal das primeiras mirrorless, né? Um dos problemas que vieram com a mirrorless é que o sensor fica aparente. E a DSLR ela tinha um espelho que protegia o sensor. Com a mirrorless, com a falta desse espelho, então você tem que tomar muito cuidado, porque quando você vai trocar a lente, o sensor está exposto, né, às intempéries. Então pode cair poeira, pode cair, pode danificar mesmo. Se você não tomar cuidado, pode danificar o seu sensor. Você tem que sempre ter um cuidado ali nas trocas de lente. Outro detalhe da câmera mirrorless não ter espelho é que aumentou bastante o número para fotografia, o número de frames por segundo, né? Você consegue tirar várias fotos sequenciais, muito mais fotos sequenciais, porque o próprio espelho da DSLR, né? Que ele tem que levantar e abrir, levantar e fechar, atrapalha um pouco a essa velocidade, né? Então as câmeras em geral, as câmeras mirrorless, isso no quesito fotografia, conseguem muito mais fotos por segundo. E aí não ter o espelho na câmera facilitou muito para a mirrorless a criação do IBIS, né, que é a estabilização do sensor, né, em cinco direções. Quer dizer, enquanto a DSLR usa a estabilização pela lente, a mirrorless já tem essa estabilização de imagem, né, de você tremer, de balançar a câmera, né, segurando. Você tem essa estabilização no próprio sensor e às vezes combinada até com a lente. Então isso é uma coisa fantástica da mirrorless também. Outra vantagem da mirrorless para isso, no caso fotógrafo, é o shutter, o digital shutter, que ele pode ser completamente silencioso. Então você bate foto, não faz barulho nenhum, ninguém sabe que você está tirando foto, né? Isso é interessante para fotografia. Uma coisa que sempre foi o ponto negativo das mirrorless é a bateria, né? Porque a bateria ela tem que segurar o LCD atrás, né? O monitor traseiro, tem que segurar o viewfinder eletrônico, né? E além disso, muitas têm o que eu falei, a estabilização do sensor. É muita coisa eletrônica, muito mais do que uma DSLR. Então as baterias sempre duraram menos. Agora, essa nova geração, principalmente esse ano, surgiu muita câmera com baterias, uma nova geração, que estão durando muito mais agora. Então está ficando bem mais, digamos que isso foi minimizado. Outro ponto que é negativo, ainda é negativo para as mirrorless, é que você... toda mirrorless, por exemplo, a Canon lançou agora a série R, a Nikon lançou a série Z, da Sony, por exemplo, já nasceram mirrorless já com um certo número de lentes, né? E já tem um número grande. A Panasonic também já tem muita lente, mas a Canon e a Nikon, que entraram um pouco depois, principalmente, né? Elas saíram com 3 lentes, mais ou menos, já uma base de lentes, mas se você quer usar
todas as lentes que existem para as DSLRs, todas, né? As full frames todas, você tem que usar um adaptador. Um adaptador que tem ligação eletrônica, mas você tem que usar esse adaptador. Ainda não tem muitas lentes nativas. É claro que isso vai crescendo com o tempo, mas ainda é um detalhe aí que vai contra a mirrorless. Aí no quesito foco automático, né, para gente que filma, as mirrorless já estão ganhando já há algum tempo, né, porque elas, em relação às DSLR, elas conseguem cobrir muito mais a tela de foco, de número de pontos focais e além de tudo tem várias funcionalidades que algumas DSLRs têm. A Canon, por exemplo, tem a série D70, D80, D90, que são famosas pelo bom foco, né, pelo bom autofoco. Mas tem muito mais nas mirrorless, né, que é aquele foco tracking de olho, né, que ele segue o olho ou segue pessoa. Tem o touch foco, que você toca no visor, na tela, no seu monitor traseiro, onde você quer que faça o foco, né? Para concluir aqui, eu queria falar um pouco da minha visão pessoal do caminho que a gente está tomando em termos de equipamento. Por que a gente começou a filmar com DSLR, né? E largamos aquelas câmeras que a gente usava antes, né? Por quê? Porque a DSLR, quando começou a dar a função de filmagem, né, lá para 5D Mark II, a gente conseguiu uma estética que que o cinema tem, que é mais do cinema, né? Você com um desfoque maior, né, com uma claridade maior, com sensor maior, entrando mais claridade, tendo um pouco mais de desfoque, né, podendo alcançar o que uma câmera de cinema, né, um sensor Super 35 faz. Então, esse foi o grande barato, porque era muito barato uma câmera dessa e você conseguia ter uma linguagem mais bonita, né? Ter uma estética mais bonita de imagem. Com o tempo, porque a câmera mais barata de cinema era muito mais cara. Ainda são muito caras todas as câmeras de cinema que são usadas, claro. Mas para a gente conseguir a estética de cinema hoje em dia, cada vez está mais acessível. Como isso está mudando na minha visão? Surgiram as DSLRs que foram cada vez mais assumindo funções. E para a gente que filma, o espelho realmente a gente acaba, nas DSLR a gente acaba usando o LCD, o monitor ali de trás. As mirrorless acabaram se tornando preferidas porque, em geral, tem muita gente usando DSLR ainda, porque tem imagem limpa, tem bons sensores, né? As full frames DSLR com imagens lindas de pouco ruído à noite, então são imagens muito bonitas, mas funcionalmente elas deixam a desejar em relação ao que as mirrorless estão oferecendo hoje em dia. Então uma DSLR e outra coisa, né? Muita gente usa isso porque a Canon, por exemplo, fez a sua primeira mirrorless, né, profissional esse ano, a Nikon também, enquanto a Panasonic já está há alguns anos aí, a Sony já está há alguns anos, né? A Fujifilm também entrou, tem poucos anos ela entrou, e lançando a X-T3 há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, ela realmente avançou muito, 2 anos atrás, ela avançou muito. E tá assim, concorrendo muito bem, porque ela tem uma ciência de cor, as cores dela são muito bonitas, né? Então as mirrorless estão avançando muito, principalmente pela facilidade que elas oferecem a gente que filma. Para os fotógrafos, não sei, eu acho que muita gente gosta das DSLR, vai continuar com DSLR, alguns entraram para mirrorless. Eu acho que pode ser que no futuro realmente desapareça a DSLR,
mas para gente que filma, a mirrorless representa muito mais facilidade. É claro que muitos de vocês não vão concordar, uma opinião pessoal minha, mas eu acho que sempre que eu vou filmar com uma DSLR, quando eu filmo com uma mirrorless, eu já sinto a mirrorless muito mais preparada, com muito mais funcionalidade à mão, né? E muito mais fácil de você estar ali monitorando a sua exposição, tudo, entendeu? Algumas com Global Shutter já e tudo, como as Panasonic já tem Global Shutter, né? Então, porque a gente começou então na DSLR para ter essa estética. Estamos avançando com as mirrorless. As mirrorless já dão para gente um sistema log, né? Que é para você conseguir um alcance dinâmico maior. O que é o alcance dinâmico maior? Depois dá uma olhada lá no meu vídeo que eu falo sobre exposição. O que é alcance dinâmico maior? É enxergar entre escuros e claros, né? Então, às vezes, né, qual o problema da DSLR? É não ter esse alcance dinâmico muito grande. Então, você vai filmar alguém na janela, o céu que é azul ele fica branco lá, porque ela não consegue enxergar uma diferença tão grande, né? Ou se você quer que o céu fique azul, a pessoa na tua frente vai ficar escura. Entendeu? Então essa é a grande diferença. As câmeras de cinema, elas têm um grande alcance dinâmico. E aí elas vão pegar tanto a pessoa quanto o céu azul. Elas conseguem ficar mais próxima do olho, né? Que o olho tem um alcance dinâmico, o alcance dinâmico do olho nosso consegue ver tudo, né? Então as mirrorless começaram a usar o log que é usado nas câmeras de cinema exatamente para aumentar o alcance dinâmico, que é o que elas perseguem agora. É uma definição melhor, codecs melhores e um alcance dinâmico maior. É isso que as câmeras de cinema nos dão, que as mirrorless estão à procura e a cada vez chegando mais perto. Mas, contra essa corrente, o que tem acontecido também é várias câmeras, como se fossem câmeras de cinema de baixo custo. Várias câmeras que oferecem um belo alcance dinâmico. Essa corrente surgiu muito com a Blackmagic, né? Depois a Pocket atual de 4K e de 6K, elas têm um alcance dinâmico cinematográfico, né? Então, com um log para você trabalhar depois no color grade, né, para você trabalhar isso depois e na coloração, que você já é considerado uma câmera de cinema, né? Não é da mais alta qualidade, mas já é considerado. Agora está saindo, há pouco tempo saiu a Zcam, a Zcam tem a E2, que já é um pouco mais cara, $2.000. Saiu agora há 2 meses a Zcam E2C, $800. É a câmera assim, que você pode fazer cinema mais barata até hoje já feita, com F-Log, com 4K, com F-Log não, Z-Log, né? 4K, com false color, histograma e ProRes. Tem um monte de codec bom nela, que é só pesquisar. Cada vez isso está acontecendo mais. As câmeras de cinema, as câmeras que são mais de cinema a baixo custo, enquanto as mirrorless estão ficando cada vez melhores, mas já estão aumentando o custo também. Então eu acho que o nosso futuro é isso. Cada vez mais estão conseguindo essas câmeras de cinema que você não consegue tirar foto, que a mirrorless você tira foto, é uma câmera de fotografia e uma câmera de vídeo, né? Então eu acho que cada vez mais a gente vai acabar indo para esse lado das câmeras de cinema de baixo custo. Posso estar errado, não sei até onde vai as mirrorless, mas vamos ver, existe esse mix grande no mercado, é sempre uma incerteza, né? Isso ao mesmo tempo é legal, mas vamos ver o que vem por aí então. Espero que vocês tenham entendido a diferença DSLR, mirrorless e esse caminho e o rumo, esse histórico, esse rumo que a gente está tomando aí, que é bom para a gente tomar decisões
para o futuro. A gente investe agora para usar durante um ano, alguns anos ainda, né? Então valeu, a gente se vê aí na próxima. Abraço.